Olá, eu sou Janaína Polidori, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Clube do Alfabetizador de 2023. Para quem não conhece, é o nosso Clube das Joaninhas. E daí durante o vídeo eu vou falar um pouquinho por que participar de um clube de alfabetizador, o que faz parte desse clube e quais são as vantagens que você pode ter, biriri bororó, tudo que você precisa saber sobre o clube de 2023 estará nesse vídeo. Então, preste muita atenção se você é alfabetizador, porque afinal de contas você não tem como julgar uma coisa que você não conhece, né? Então, primeiro você precisa conhecer, para depois você poder dar algum tipo de opinião, seja negativa ou positiva. Eu vou colocar aqui os slides para a gente poder fazer uma apresentação mais didática. Eu vou colocar e tirar, gente, porque às vezes quando eu coloco ele não vai. É um bug aí do programa que eu utilizo, tá? Clube para Alfabetizadores 2023. Você pode aproveitar, se você é alfabetizador, você já pode se inscrever no meu canal, porque eu falo muito de alfabetização. Aliás, vão vir aí vídeos bem robustos de alfabetização, de método de alfabetização, de hipótese de escrita, até mesmo de pedagogia de A a Z, né, que é a questão aí, o beabá da pedagogia para a alfabetização. Então, vale super a pena você se inscrever, aproveita, curte o vídeo e compartilha para os seus amigos, com seus amigos alfabetizadores. Vamos começar então? Bom, por que ter um clube de alfabetização? Primeiro, que a alfabetização é base. Então, se não foi feito direito, gente, lascou. Lascou mesmo, e não é o lascou da caverna da França, porque tem aquela caverna da França que tem os registros ali da pré-história, se chama lascou, né? Mas esse daqui é o lascou de lascou mesmo, do verbo lascar. Se o professor não tem base de alfabetização, ou seja, se ele oferece, por exemplo, porque eu uso o método tal e faz 20 anos que dá certo. Dá certo para ele aplicar o método, mas será que dá certo para a criança daqui 2 ou 3 anos? Porque o resultado da alfabetização a gente vê 2 ou 3 anos depois. Então, todas as dificuldades que as crianças começam a apresentar ali no terceiro, quarto ano, grande parte é proveniente da questão da alfabetização. Ainda mais porque a gente vem aí de um pós-ensino remoto e a gente tem várias crianças que estão com essa defasagem um pouco maior do que já era antes, porque já existia. Então, se eu não tenho uma base, o que acontece? Vão faltar fundamentos e esses fundamentos vão começar a fazer grande diferença lá na frente. Por isso, um clube do alfabetizador, para que você possa ter acesso a conteúdos que realmente são para você. Porque uma outra coisa que veio no pós-remoto, infelizmente, foram os influenciadores digitais da educação. Porque tem uma grande diferença aí entre educador e influenciador digital. Você pode ser um educador que influencia a educação, mas não um influenciador digital que fala sobre educação. São coisas diferentes. Qual que é a grande diferença, gente? O conteúdo. O influenciador digital que fala de educação, ele não tem conteúdo, então ele vai falar sempre do mesmo tema, ele não tem repertório de educação e ele vai trazer coisas muito feijão com arroz. Daí vai a criança passando de série com aquelas mesmas folhinhas que falam da boneca, da bola, da peteca, então assim, é sempre o mesmo repertório de vocabulário, porque são pessoas influenciadoras, não são pessoas que realmente trabalham a fundo na educação. Não basta ser superficial, né? Você precisa ser profissional nessa área. Então a gente tem aí a base que é super importante. Por que você tem base, né? Eu só escrevi o livro de maior repercussão na educação e na alfabetização do século XXI até agora, que é o Neurogênese da Alfabetização. Só isso, gente. Além disso, eu trabalho num laboratório de pesquisa com a área de alfabetização, então eu sei muito bem do que eu estou falando, né? Não é mais um falando, é a pessoa falando. Além disso, falta suporte, orientação e capacitação decente nessa área. Porque a gente tem aí uma falta de capacitação, até mesmo como você usa a lousa,
como que você faz com o caderno da criança durante a alfabetização, porque ele precisa escrever no caderno. Nós ainda temos educadores com aquela mentalidade de colar folhinha no caderno. Gente, isso daí é muito demodê. É tipo anos 90. Não, não façam mais isso. Já foi comprovado que isso prejudica a criança, porque ela não sabe usar um instrumento de estudo, ela não aprende a utilizar esse instrumento de estudo. E, além disso, você não está lidando com a alfabetização como se deve. Se você colar a folhinha no caderno, não trabalhe com a alfabetização, porque você vai fazer um bem à humanidade não trabalhando. A criança em fase de alfabetização, ela precisa utilizar o caderno porque ela está numa janela de oportunidade de aprendizagem que precisa desse estímulo. Então, ela vai aprender questão espacial, questão temporal, questão de coordenação motora, controle inibitório, memória de trabalho, tudo isso vai ser trabalhado durante a questão do uso do caderno. Fora que a escrita é uma extensão da memória, então a criança precisa escrever. Se vem pronto, ela não trabalha com a memória. Então, isso é bastante grave para uma criança que está em fase de alfabetização. Ela precisa memorizar, sentir as letras, entrar no conteúdo, né? Precisa ser interativo a isso. Essas orientações, gente, são feitas dentro do clube da alfabetização também. Ali a gente tem uns vídeos que eu vou falar daqui a pouco do que se trata. E a alfabetização é um universo diferenciado. Por que que eu gostava de trabalhar com alfabetização? Primeiro, porque eu sabia o que eu estava fazendo, que é o primeiro ponto importantíssimo. Eu jamais pegaria uma turma de alfabetização sem ter certeza do meu trabalho, né? E um outro ponto é que eu sempre falo que a alfabetização você vê de modo concreto a aprendizagem. Nas outras séries não é tão evidente quanto na alfabetização, porque a criança às vezes parte do zero, é aquela criança que mal conhece assim, as diferenças de letra e número, e ela passa a escrever textos quando você é competente, um alfabetizador competente, já no primeiro ano. Então, essa transformação eu acho assim fantástica. É um universo diferente, então ele precisa de estímulos diferentes realmente das outras séries. O grande problema é que a gente não está conseguindo chegar nesse estímulo, porque a gente se prende a coisas que já existiam. Por isso a gente tem a excelência de criar coisas novas. Nós não somos aqueles que copiam, nós somos aqueles que criam. Por que que Joaninhas? Porque nem sempre conhece, nem todo mundo conhece o nome Joaninhas, né, gente? Nosso clube de alfabetizadores se chama Clube das Joaninhas porque é o nome pelo qual a fada alfabeta, que é o nosso mascote de alfabetização, trata as professoras. Tem toda uma história por trás disso. No Instagram da Fada Alfabeta, ela explica ali, se você entrar no feed, que é aquela página de perfil, né? Se você rolar ela, tem a história porque que a fada chama as professoras de Joaninhas. É uma história bem bonita, assim, é uma questão da força delas, né, da resistência. Então é bem interessante. E a gente tem canais da fada aí para você poder se deliciar, tem vídeo com atividade grátis, tem o Cantando com a Fada, que é a musiquinha da Fada Alfabeta, que é o hino da alfabetização no Brasil atualmente. Então a gente tem aí Instagram, Facebook e YouTube para vocês poderem acessar e começar a seguir. Caso você não queira participar do clube ainda, é uma ótima oportunidade para você conhecer, né? Peraí, só um minutinho. Tô tentando tirar aqui para colocar em mim, para não ficar cansativo vocês olharem a tela. Para você conhecer o universo do Fadaverso. Então, o Fadaverso é um universo de alfabetização. As joaninhas, que são os alfabetizadores competentes, estão ligados a esse mundo. E a Fada Alfabeta faz parte de grande parte do Clube das Joaninhas. Então, as joaninhas são as professoras aí alfabetizadoras do Brasil. Ou brasileiras, no caso, né? Comecem a seguir, deem uma olhada no conteúdo, que daí vocês vão compreender melhor um pouquinho desse universo. Como ele é muito único, a gente quer também um universo único para a criança. E, finalmente, o que faz parte deste clube, gente?
Ele é um clube de assinatura mensal. Eu vou falar o preço no final. É super baratinho, vocês vão ver que vale super a pena pelo conteúdo que traz. Mas não adianta eu falar o preço. Aliás, isso é uma outra coisa que diferencia o profissional do amador, né? O amador já pergunta quanto custa. É tipo Casas Bahia, né? Quer pagar quanto? Às vezes ele compra um negócio de 10 reais que ele nunca vai usar, mas aí ele achou ótimo, porque custou só 10 reais. Não é assim que a gente funciona. A gente gosta que a pessoa saiba o que está inserido naquilo, a gente gosta de dar detalhes para que você tenha consciência do quanto agrega valor. Porque você só consegue dizer se uma coisa é barata ou cara se você souber o que é do que é composto aquela coisa, né? Do que ela é composta. Não faz sentido um educador perguntar primeiro o preço e depois os detalhes. Por quê? Porque mesmo que você não possa comprar uma coisa agora, você sabendo os detalhes, você já pode colocar como meta para mais para frente. Por isso que diferencia aí o amador do profissional. Como que é essa assinatura? As pessoas que fazem parte do Clube das Joaninhas recebem atividades pedagógicas mensalmente, então já vem algumas atividades prontas. Essas atividades, gente, elas não são descontextualizadas como as que a gente vê na internet, porque tem um universo inteiro de alfabetização junto. Então, essas atividades, o que vai acontecer com elas? Elas têm a contextualização do Fadaverso, e elas têm como base uma história, que é o que eu vou falar daqui a pouquinho, que os assinantes recebem mensalmente. Na verdade, eles recebem 2 histórias mensalmente. E essas histórias são não apenas para incentivar a leitura, como a curiosidade e a entrada nesse universo de alfabetização. São histórias do mundo da alfabeta, né, o reino, né, o Bosque de Luz, que é o lugar que ela vive, e todos os reinos que estão aí no Expresso dos Reinos. Quem tem o livro da fada vai saber do que eu estou falando. Quem não tem, a gente tem um método estruturado de alfabetização, que ele é o primeiro baseado na neuropsicopedagogia do mundo, e o primeiro também feito de brasileiro para brasileiro. Então, a gente entende onde dói a ferida no brasileiro, a gente sabe o que precisa oferecer no método. Essas histórias, qual que é a sugestão? Você criar toda uma curiosidade em volta dessa história. Então, é como se a fada trouxesse do universo dela para as crianças. Então, você pode pedir para algum servente, algum inspetor, uma pessoa de confiança sua colocar uma vez por semana ou a cada 15 dias por baixo da porta, ou você pode criar uma caixinha de correio para a correspondência da fada, porque junto com essa história vem um papel de carta. Eu vou mostrar aqui para vocês, que eu já estou adiantando conteúdo, né? Então, além das atividades pedagógicas, a gente sempre tem 2 histórias inéditas no Clube das Joaninhas. Aqui tem o Porque Voamos, que é a história aí, a primeira. Essa Porque Voamos, inclusive, você encontra a áudio história no canal YouTube da Fada, então você pode ouvir por lá também. E a gente tem o papel de carta, que vem o papel de carta e mais um envelope tematizado da história. No caso desse daí, ó, o papel de carta não diz respeito a essa história, tá? Eu peguei separado para vocês terem uma ideia. Esse daqui é da história das Jujubas, que é do Numeraldo, o amigo da alfabeta, que é da matemática, tá? Às vezes, alguns amigos dela participam das histórias, não é sempre, porque o Clube das Joaninhas ele tem um sentido aí para alfabetização. Ele não inclui de modo explícito as outras disciplinas. Ele não inclui as outras disciplinas, mas vez ou outra ele traz conteúdos de outras disciplinas, a interdisciplinaridade funcionando aí de um modo de vida cotidiana, que é como deve acontecer. Então, você pode usar os papéis de carta, pode usar as histórias para poder trazer esse universo, né, para as crianças poderem aguardar ali com ansiedade, querendo saber qual que é a próxima aventura do mundo da fada. Também a gente tem mensal um vídeo aí, Janenes Polidoro. Daqui a pouquinho eu vou falar do vídeo do mês de janeiro. Vocês vão entender por que é bem relevante aí ter um clube de alfabetização.
E a gente tem um planner mensal, esse daqui é uma das semanas, daqui a pouquinho eu vou falar sobre ele também. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar falando do planner, para vocês terem ideia do que se trata. Deixa eu só dar uma ajustada na voz, faz tempo que eu não faço vídeo. Então, o planner mensal, ele vai trazer o planejamento semana a semana. Então, vai ter lá semana 1, semana 2, semana 3, semana 4 do mês. Ele não depende do método de ensino que você usa, ele não depende do sistema de ensino que sua escola utiliza, ele pode ser complementar. Por quê? Embora seja um planner, gente, ele traz atividades de alfabetização. Então, não são atividades que vão ocupar todo o seu dia. Além das atividades, a gente sempre vai trazer sugestões de atividades complementares que estão fora do planner também, porque a gente entende que é importante você variar, né? Mas aí a gente já direciona. Ele vai organizar os conteúdos para você, então na segunda você vai fazer isso, na terça você vai fazer isso, na quarta. E daí tem a questão da historinha que vem junto. Então tudo isso vai ser contemplado aí nesse planner. E também pode ser usado como principal complementar, que é uma informação que eu já dei. Se você ainda não ficou convencido do Clube das Joaninhas, lá no site da loja, no janenespolidori.com.br, e eu vou deixar o link aqui embaixo, a gente tem o primeiro mês de aula de alfabetização que quem é membro do Clube das Joaninhas recebe, agora em janeiro de 2023, no final do mês, antes do mês seguinte, né? Esse planner. Esse daqui, ele tem umas coisas a mais, porque a intenção é você ter quase que uma degustação do que seria participar do Clube das Joaninhas. Então, ele vai trazer o planner, né? Então, aqui, o que você tem que dar. Além do planner, ele vai dar explicações de como funciona esse planner e como que você deve dar ele em sala de aula. Como que você insere isso no seu planejamento. Também ele vai dizer sobre vai trazer algumas histórias que são do Clube das Joaninhas de 2022. Tem algumas histórias que são de lá e outras que são coisas do YouTube da Fada. Então, a gente fez um bem bolado. Essas atividades, elas não são cobradas, essas da historinha. As historinhas e atividades pedagógicas que estão nesse material não foram cobradas no preço do material, que senão ele custaria em torno de R$ 50, ele está custando R$ 29,50, que é um preço assim super baixo para um mês de aula de alfabetização, a gente sabe o quanto dá trabalho. E esse daqui, além das atividades, das histórias, ele vai trazer as sondagens para você identificar quais são os rombos do infantil que estão ali na criança de primeiro ano. Uma coisa interessante é que o Clube das Joaninhas, a gente fala primeiro ano, mas ele pode ser usado também com a classe de 5 anos. A gente tem casos de sucesso de pessoas do infantil que utilizaram no ano passado. E ele pode ser usado com o segundo ano, porque a gente tem uma defasagem também. Então, ele vai ali todo esse período da alfabetização, ele pode ser facilmente adaptado. Então, ó, vejam, tem os planners, as historinhas do ano passado, algumas, tá? Porque é uma por semana, no caso, né? As sondagens, então a gente tem um período de sondagem até de questão de lateralidade, de espacialidade, para poder contribuir com a alfabetização. E nós temos algumas atividades que são relacionadas às histórias. Então, esse daqui eu vou deixar o link embaixo do vídeo, como eu falei no resumo. Se você tiver interesse em primeiro adquirir esse daqui para depois pensar se vale a pena depois que você trabalhou, também fique à vontade. Mas se você já está no clube, gente, aguarda que você vai receber aí no Drive, tá? Possíveis dúvidas do clube. Nós somos únicos, porque é o único, foi o primeiro do Brasil, não sei se alguém já copiou, porque o que tem de copista influenciador digital nesse Brasil é difícil, né? Nós somos únicos, porque a gente é amparado na neurociência. Lembrando que eu faço parte de um laboratório de neurociência, então é diferente de uma pessoa que só tem a vivência de sala de aula. Eu tenho a vivência de sala de aula, eu já fui diretora, coordenadora, já dei aula de idiomas, trabalhei em laboratório, trabalho, né, em laboratório. Então, eu tenho todo aí um escopo diferenciado, né? São vivências que fazem a diferença. E eu trabalho com capacitação de professor empreendedor também.
Então, eu sei os dois lados da coisa. A gente entende a necessidade do professor e a necessidade da comunidade escolar e do aluno. Então, tudo isso está contemplado aí no Clube das Joaninhas. Uma outra coisa é que a gente orienta, que é diferente de você só receber o material. A gente orienta sobre o papel de carta, que é uma coisa que eu fiz brevemente aqui no vídeo, mas que quem participou do Clube das Joaninhas em 2022 teve um vídeo exclusivo para os assinantes sobre esse assunto. A gente tem a questão das histórias, a gente tem o planner já pronto para vocês, a gente tem a sondagem, e sondagem é o assunto do vídeo 2023 de janeiro. Eu vou falar, é praticamente um curso de como que você faz a sondagem inicial da criança. Não é só aquela sondagem de hipótese de escrita, aquilo é insuficiente. Então, eu vou contar nesse vídeo o que que você deve fazer só para o assinante que começa em janeiro, tá? É de alfabetizador para alfabetizador e de pesquisador para alfabetizador. Então, além de ser uma alfabetizadora, eu também pesquiso no assunto. Então, eu tenho dados concretos, eu tenho estatística, eu tenho trabalhos meus que foram validados cientificamente, então isso faz toda a diferença, né? E o Drive, a gente tem um Drive do Clube dos Assinantes e só os assinantes têm acesso a esse Drive. Se você deixar de assinar, naturalmente você deixa de ter acesso a esse Drive, né, gente? Essa é uma informação bem relevante. Agora vamos ao que talvez interesse bastante aí, que é o preço, né? Você resolveu assinar? São R$ 29,90 mensais, incluindo tudo isso aí que eu falei para vocês. Quem assinar agora em janeiro de 2023 vai ganhar o que a gente chama de planner alfabetizador. O planner alfabetizador, ele é... como eu vou falar? Planner alfabetizador, ele não é para criança, ele é para capacitar o alfabetizador. Dentro desse planner, a gente tem 6 mini cursos, não são dados só por mim, tem 2 meus e 4 de pessoas ligadas ao Grupo Spolidori, que nós confiamos realmente, não é um influenciador digital, é realmente uma pessoa educadora, tá? Tem conteúdo, esses vídeos, não é aquela pessoa que fica falando do mesmo assunto o vídeo inteiro, é uma pessoa que vai te dar uma visão mais concreta da alfabetização, ele é voltado para isso. E nesse planner também vai trazer links nos números das datas ali, que são essenciais para você poder ir direto para o que você precisa. Então, a gente tem de tudo lá. Tem lembrando você que é hora de dar sondagem de novo, tem lembrando de datas importantes, aí relevantes para você trabalhar. Tem escola que não trabalha com data comemorativa? Sim, tem. A que eu trabalhava na prefeitura não tinha data comemorativa. Mas eu não posso dizer que eu vou alienar a criança do mundo, porque eu não trabalho Páscoa, mas a Páscoa está na vivência dela, no mercado, na televisão. Então, é um assunto assim que não custa você pincelar, né? Mesmo que você não pinte a criança de coelho, é um assunto relevante para, né? Independentemente de religião, é uma data comercial. Datas comerciais fazem parte da vida da criança, gente. Se a escola é para você ampliar a vivência, como que você bloqueia essa vivência na escola? Não faz sentido, né? Então, mesmo que você não trabalhe a religiosidade, você pode trabalhar de um modo mais leve, né? Com assunto de coelho, então você traz assim todo aquele repertório de vocabulário, não necessariamente o conceito da coisa, entende? E a gente tem independência nessas datas assim. A gente não quer um ser alienado, a gente quer um ser integrante da sociedade, né? Além de para você poder assinar, eu ia falar além de ganhar, a gente tem várias vantagens ali, mas para você assinar, você tem que entrar em contato com a Matraca pelo WhatsApp 11 91553 276. Eu não sei se está aparecendo inteiro para vocês, é que eu esqueci. Agora, esse aplicativo que eu uso, ele traz uma bandeirinha do lado, para mim não está aparecendo o número todo. Mas eu vou deixar também o telefone da Matraca no resumo do vídeo. Então, se você quiser assinar, já começa aí o ano com o pé direito, né? Tendo contato aí com as outras joaninhas do Brasil, porque a gente tem também um grupo exclusivo que é das joaninhas, né, no WhatsApp, que é ali feito pela Matraca.
A matraca, para quem não conhece, é a fiel escudeira da fada alfabeta. A gente tem as joaninhas, que são as professoras, são as ajudantes aí na alfabetização. A gente tem a matraca, que é um passarinho que não para de falar, tem toda uma história por trás da matraca. A alfabeta tinha uma sopinha de letras, ela escorregou, caiu, a sopinha foi na matraca e esse passarinho começou a falar, 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 e agora ele gosta de ajudar aí as professoras. E a gente tem todo esse universo aí para trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês aí no Clube das Joaninhas ou nas próximas oportunidades que a gente tiver. Bom trabalho para vocês e sejam profissionais, não amadores.